Queridos, o educador, né, no sentido de que a educação é um bem maior para todos, e em sinal de gratidão em sentido de perdão para pedir proteção. Eu venho falar hoje dos games, onde o meu sobrinho tem um projeto de games, ele faz ciência da tecnologia, algo mais ou menos assim, ligado ou da informática, né? Não sei precisar muito bem. Ele é como um filho para mim e é um grande líder. Meu filho já esteve ou está engajado nesse projeto, assim como meu sobrinho de coração e, na verdade, o meu primo, né? Filho do meu tio. É um projeto muito interessante. Os games hoje têm o terceiro mercado mais rentável, se não até mais, tendo campeonatos e tendo os seus fabricantes e jogos como do esporte, dos simuladores e tantos outros que são coqueluche da infância e da adolescência. Os games não é uma perda de tempo, o excesso deles apenas é que é nocivo e através do videogame você, além de passar seu tempo longe de coisas mais nocivas como a bebida, como a droga e como a ociosidade que poderia levar a questões existenciais negativas como a depressão, você está estimulando zonas do seu cérebro que produzem a endorfina, acredito eu, e que trazem alegria, estimulando a destreza, a estratégia, a memória, algumas coisas nesse sentido, né? E eu tinha um canal chamado Games Iguin 40, né? Quero falar também de uma criancinha que meu filho mostrou em um vídeo que falava em não assistir desenho ou TV Globinho ou isso ou aquilo e falava em ir à igreja, né? Claro que o lado religioso, o lado espiritualista, mediúnico, ele é mais importante do que o lado material como regra, né? Porém, na vida as coisas devem vir paulatinamente, devem vir devagar e sempre. E uma criança da idade do garotinho, que deveria ter talvez entre 5, 7, 9 anos, não sei precisar, mas era ainda muito novinho. Deus deve vir de uma maneira lúdica, deve vir de uma maneira explanatória, dando ainda pequenas noções da criação, do Criador, da virtude, dos preceitos, da boa nova, de algo nesse sentido, né? Então, trata-se de um exagero, uma criança com aquela postura, seja com relação a que tema for, ele deve muito mais estar brincando de pega-pega, cola, boneco, brinquedo, carrinho e estudando do que estar se preocupando tão novo com sua espiritualização, com sua religiosidade, é o que eu penso. Bom, com relação ao término do The Voice Kids, por enquanto, por essa temporada, foi lamentável, toda luz para Claudinha Leite, digamos assim, não querendo ser íntimo e não sendo, é como ela é carinhosamente chamada, que vai ser mamãe pela terceira ou quarta vez, que sua família seja toda ela abençoada. E no programa The Voice Kids, além da brilhante Claudinha, tinha Simária e Simone, brilhantes, alegres, de muita energia, além do frenético e empolgante Carlinhos Brau, com um talento muito grande, né? Eles conduziam, de certa maneira, tudo com maestria, programa que era apresentado com brilhantismo e muito carisma por André Marques, né? Já foi até apresentado por Thiago Leifert, que é também um homem midiático, né? E apresentou recentemente o Big Brother, né? O fazendo com o brilhantismo de sempre, né? Bom, lá no The Voice Kids, as crianças cantavam como verdadeiros adultos, né? E a música é algo maravilhoso. A música acalma, a música anima, a música nos acompanha ou pode nos acompanhar nos momentos mais difíceis, nos momentos mais importantes. A música estimula
muitas zonas do cérebro e mexe com muita condição corpórea que nos beneficia como regra, né? E meu filho é músico e ele toca teclado, está aprendendo, já está indo muito bem, toca muito lindinho, emociona seu pai. Ele é ainda baterista e percussionista, né? E estimulemos a prática da música nas nossas vidas e na vida dos nossos pequenos e dos nossos maiores, né? E eu queria falar ainda de que eu gostaria de falar. Bem, eu falei da música, eu falei dos games, eu falei da criança e era isso. Por esse momento era isso que o educador queria falar, dizendo do meu slogan que a educação é um bem maior para todos e falando em sinal de gratidão, em sentido de perdão, para pedir proteção. Quero aproveitar na minha condição de um paranormal, de um médium, de um sensitivo e de um empata, de que houve um dado fenômeno do The Voice Kids, caracterizado e analisado pela valorosa e excelente Márcia Fernandes, do programa Tricotando, Toda Luz para Tricotando, que é bem legal, com aquela linda apresentadora e o lindo rapaz que também apresenta. Ela disse que houve, de fato, a manifestação do espírito de Cristiano Araújo, que fez a criança, não sei se foi a que foi campeã ou uma outra, se emocionar. E esse tipo de coisa acontece. Os desencarnados, eles nos acompanham e eles tanto podem nos prejudicar como podem nos beneficiar, né? Então, faz parte da nossa educação, do nosso educar, sabermos da tríade espírito, mente e corpo e nos educarmos nesse sentido, buscando o desenvolvimento acadêmico e intelectual com a leitura de livros, os mais diversos, com o estudo e com a arte, a pintura, o canto, muitas coisas assim, né? E ainda nos educando com o advento da psique, como psiquiatria e psicologia, e ainda na conversa com os mais velhos e na interação com as pessoas, para aprendermos empiricamente, aprendermos através do diálogo, não esquecendo dos meios de comunicação, das redes sociais e da internet, que ocupam um papel importante nessa questão do aprendizado, né? Bom, falando ainda do aprendizado do espírito, se faz necessário, desde tenras idades até idades mais avançadas, cuidarmos dessa nossa religiosidade, dessa nossa espiritualização. Nós devemos fazer parte de uma maneira constante ou permanente de centros religiosos ou casas ou templos ou igrejas espirituais e espiritualistas, para termos o equilíbrio dos nossos chakras e termos uma condição edificante na condição da reforma íntima e de seres que possam ter uma atuação na vida do acordar ao adormecer de forma útil e transformadora. Bom, foi mais ou menos isso que eu queria falar. Deixem o like, o joinha, o compartilhar, o curtir, façam sua inscrição, crítica, comentário. Eu sou Igor Moreira Pinto, escritor, blogueiro, youtuber, estudante de pedagogia. Na pedagogia eu tenho muito o que crescer, vou fazer uso de minha condição intuitiva, já estou estudando um pouquinho mais. Como blogueiro eu divulgo desde já a turminha o adolescer, as profissões, o caminhar místico, o propósito, a águia, a arte e literatura, e eu acho que são esses os meus blogs. Eu peço desculpa se estiver esquecendo algum. Na condição do canal é o Pensador, a Observação, a Fênix, o Educador e Umbandas de Zambi. E ainda tendo trabalhos como escritor no Mercado Livre, talvez na Saraiva,
e ainda na Prêmios, na editora Prêmios em Nacaruá. E era isso que eu queria falar no dia de hoje. Toda luz, toda paz, toda felicidade do mundo e aquele axé. Valeu, tchau.